um pouco de nervosismo, porque aqui estou atendendo ao convite do pastor Wagner, o qual agradeço a ele e a toda a igreja por tal oportunidade. Agradeço a Deus, porque é pela misericórdia dele mesmo que a gente chega a falar da sua palavra, do seu evangelho. Sem perda de tempo, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração semana retrasada, muito conhecida, mas que me deixou bastante pensativo, sempre me deixa quando eu leio essa palavra, fica no livro de Atos, capítulo 3, o versículo 16. Atos, capítulo 3, versículo 16. Amém? A palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 3, o versículo 16, diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vê e reconhece. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Até aqui, amém, irmãos? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo, aí no seu lugar. O que significa o nome de Jesus na sua vida? Qual o significado, a importância do nome de Jesus na sua vida? Esse versículo, ele é muito oportuno para o dia de hoje, para a época que a gente está vivendo, época em qual o mundo recorda o sacrifício, a morte de Cristo e ressurreição. E é muito importante falar nessa noite a respeito desse Jesus, que um dia deixou a sua glória para vir a este mundo, morrer, padecer por nós, para que hoje nós tivéssemos a esperança de vida eterna, para que habitar dentro de nós a alegria da salvação por Cristo Jesus. Mas para a gente entender um pouco de quem é Jesus, dentro do contexto bíblico, a Bíblia ela vai nos dizer lá no livro de João, capítulo 1 ao 3, vai nos dizer assim. O versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O 2 vai dizer que Jesus, ele, no princípio, estava com Deus. E no versículo 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Ou seja, tudo que a gente, os nossos olhos contemplam, foram feitos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, no livro ainda de João, no capítulo 15, no versículo 5, ele vai dizer que sem ele, nada, mas nada, eu, você, ninguém pode fazer. Se nós estamos aqui, estamos com vida, estamos respirando, estamos nesse lugar, é porque o Senhor, ele nos concedeu. Jesus, ele, dentro do contexto bíblico, ele veio para salvar o perdido. Ele veio para desfazer a obra do diabo, que é o pecado. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Ele é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus,
Ele é o nosso Salvador. Jesus, ele veio a este mundo em uma missão. Ele não veio por um acaso. Ele veio em uma missão. Ele veio fazer a obra do Pai. O tempo todo, Jesus, ele andou nessa terra fazendo a vontade do Pai. Que isso sirva para mim, para você, para a igreja, como exemplo. Porque não é por acaso que nós estamos nesse mundo. Nós somos criados para a glória do Pai. Nós fomos criados para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, das nossas atitudes. Jesus, ele honrou o Pai. E cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja de Deus na terra, honrar o Deus que temos. Jesus, ele veio pregar o reino de Deus, anunciar as boas novas do Evangelho. Jesus, ele veio nos ensinar o amor. Ele veio nos dizer qual o caminho devemos seguir. Jesus é a ponte entre a terra e o céu. É através dele que nós chegaremos ao Pai. Jesus, ele veio para servir o próximo. Ele mesmo disse que ele não veio para servir, ou para ser servido, mas sim para servir. E que os discípulos deveriam também aplicar esse exemplo. Que eu e você, que somos discípulos, seguidores de Cristo, da palavra, devemos servir. Servir ao nosso próximo, com amor, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Ele veio libertar as pessoas da morte espiritual. Ele veio libertar os cativos. Ele veio abrir os olhos dos cegos. Ele veio para nos salvar. Ele veio proporcionar vida plena, vida eterna, para mim e para você, que já estava sem esperança, se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse morrido, e se ele não tivesse ressuscitado. Jesus, ele veio, ele ensinou, instruiu, ele padeceu, ele morreu, mas ele ressuscitou e se encontra sentado à destra do Pai. Jesus, ele veio e cumpriu a sua missão. Mas ele deixou também uma missão para nós. Nós também temos uma missão. Jesus tinha a missão dada pelo Pai para que ele passasse para nós. Jesus passou para os discípulos e através da sua palavra para nós. E nessa noite, escuta a palavra de Deus, que é verdadeira. Pois ele é fiel em tudo quanto ele tem dito e prometido e cumprido nas nossas vidas. Jesus, ele compartilhou a sua missão com os seus discípulos e ordenou aos cristãos para que continuassem a pregar o Evangelho. Ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mas não parou por aí não. Eu, você, nós que somos igreja de Deus na terra, temos a missão de prosseguir com a missão de proclamar o Evangelho para todas as pessoas. E também, ele também nos ordenou para que vivesse os valores do reino. Não basta só pregar, tem que viver. Então, Jesus, ele deixou uma missão para os seus discípulos. Lá em Mateus,
capítulo 10, versículo 5 ao 15, Marcos 6, do 7 ao 13, e Lucas, do 9, do capítulo 9, do versículo 1 ao 6, Jesus ele dá instruções aos seus discípulos. Ele chama os 12 e dá a missão. E ele falou para que eles fossem por todo mundo. Eles fossem pregar ao Evangelho. E ele disse assim: dando-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui nessa missão que Jesus, de princípio, deu para os seus discípulos, ele manda que pregue o Evangelho, ele, anunciando assim o reino de Deus, ele manda que expulse o demônio e que cure os enfermos. Não por nosso poder próprio, mas no nome dele, porque esse nome é poderoso. Então ele deu através do seu nome a autoridade. É como se o pastor dessa igreja enviasse alguém aqui, até mesmo na minha casa, para que eu prestasse algum serviço, algum favor, alguma coisa para a pessoa. Na pessoa do pastor Wagner, o pastor dessa igreja, eu conhecendo, sabendo do seu caráter, assim favorecia o tal irmão, do nome do pastor Wagner, pelo fato de eu conhecer, por saber que ele cuida da sua igreja. Jesus ele deu essa autoridade aos seus discípulos. Não é uma autoridade qualquer. Não é a autoridade de um homem, de um político, de um profissional qualquer aqui na terra. É o nome que está sobre todos os nomes. É o nome de Jesus. Ele deu, o próprio Jesus, ele deu poder e autoridade. Lucas capítulo 10, o versículo 17, Jesus ele envia 70 discípulos para pregar o Evangelho, para fazer a obra. E a Bíblia vai dizer que esses 70, eles voltaram alegres, muito alegres, porque os demônios se submetiam a eles, enviados por Jesus por causa do nome de Jesus. Esses discípulos eram servos de Jesus. Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Ele pode usar qualquer um. Mas os seus servos, os seus discípulos, têm a garantia do nome de Jesus, dada por ele, poder e autoridade. Nós servimos a esse Deus tremendo, o Pai da eternidade, o Deus forte, o nosso conselheiro, Jesus Cristo. Nós temos essa autoridade, esse poder no nome dele. Mas o que nós temos feito com esse poder, essa autoridade que Jesus tem nos concedido ao longo da nossa caminhada com ele? No livro de Marcos, o capítulo 16, o versículo 16, eu vou ler para não ficar só nas minhas palavras. Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos, depois que ele passou por todos os processos, depois que ele instruiu os seus discípulos, depois que ele foi entregue, foi maltratado, foi morto, foi ressuscitado. Jesus, ele aparece para os seus discípulos e diz o seguinte: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estava à mesa e
censurou-os a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito o que tinha visto já ressuscitado. Foi uma falha do discípulo, como muitas vezes nós mesmos cometemos essa falha. Mas a Bíblia diz assim, ó, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não perca a oportunidade. Ontem, quando o pastor me convidou para trazer a palavra, eu falei: ó, pastor, eu não tenho ainda a palavra não, estou aqui conversando com Deus, mas eu não gosto de rejeitar a oportunidade. Não gosto. Se Deus está me dando a oportunidade, é porque algo Ele tem para fazer. E aí, no 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Preste bem atenção nisso. Porque outrora Jesus estava falando com os seus discípulos para ir. E isso serve para mim e para você. Só que aí Jesus fala assim, ó: e quem crê e for batizado, esse será salvo. E o que vai acontecer depois? O que vai acontecer na minha e na sua vida? Depois de ouvir o Evangelho, a pregação, de crer no nome de Jesus, de aceitá-lo, de recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí a palavra vai dizer assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E aí, no 19 diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais e que Deus, nessa noite, na oportunidade que Ele está me dando de falar a respeito do poder, da autoridade que há no nome de Jesus, Ele venha nessa noite estar manifestando o seu poder na vida de cada um. Que sinais venham acontecer, que prodígios venham acontecer na minha e na sua vida a partir desse momento. Que o Senhor Jesus venha nos capacitar cada vez mais para que nós possamos fazer a sua obra. Pois o livro de Marcos no livro de Marcos não. No livro de Mateus 28, 18, 20, ele diz assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, nosso Deus, e em nome do Filho, o Deus Filho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e no nome do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. E aí ele diz assim, ó: ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a palavra de Jesus de ensinamento para os seus discípulos. E no livro de Atos, irmãos, Jesus, ele aparece e ele determinou, deu uma ordem, como foi dito aqui de manhã, para os seus discípulos, para que eles não saíssem de Jerusalém, pois eles iriam receber poder, as virtudes do Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural, para que eles pudessem fazer a obra de Deus. E esse Espírito foi derramado sobre as nossas vidas. Esse Espírito de Deus, ele habita em nós. Jesus, ele falou que ele iria enviar o Consolador.
Ele só não tinha vindo ainda porque Jesus ainda não tinha subido aos céus. Mas a partir do momento que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, sobre homens, sobre mulheres. E Ele está aqui nessa noite para nos instruir, para nos dirigir, para nos capacitar, nos encorajar a se levantar e pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus. Ele está aqui para nos encorajar a não fugir de espíritos malignos, mas usar a autoridade que Ele nos deu em seu nome para repreender todo e qualquer espírito contrário que não venha da parte do Senhor. Ele nos dá autoridade para pregar a palavra com ousadia e com intrepidez. Ele nos dá autoridade para repreender doenças e curar enfermos. Agora eu entro no texto. A Bíblia diz que os discípulos, eles obedeceram às ordenanças de Jesus, ficaram em Jerusalém. Eu quero acrescentar algo aqui da minha parte. Jerusalém, do ponto de vista espiritual, fiquem, você quer ter poder, quer ser usado por Deus, fiquem em Jerusalém, fiquem no Evangelho, medite dia e noite nessa palavra, no Evangelho, porque ele é poder de Deus para a minha e para a sua vida. A Bíblia vai dizer que os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia do Pentecostes, como a gente já conhece. Os discípulos pregaram a palavra a respeito desse nosso Jesus, da mesma maneira que se foi pregado aqui hoje pela manhã, e que sempre tem sido pregado a respeito de Jesus, que ele veio e que ele fez a obra de Deus completa, e que os religiosos da época não creram e que o crucificaram. Pedro, ele fez essa pregação para todo o povo que estava reunido ali naquele momento. Mas em que momento? Eu fico maravilhado com Deus, que Deus, ele, como é que se diz? Ele é estrategista. Ele tem tudo preparado para realizar na minha e na sua vida, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Nós não precisamos da ajuda a Deus, nós só precisamos obedecer a Deus, buscar a sua face, buscar conhecê-lo a cada dia e se colocar à disposição dele para que ele possa nos usar como discípulos, porque nós fomos chamados para ser servos, e servo vai ter que servir, fazer alguma coisa. Não fomos chamados para ser só membro de uma igreja, para vir de maneira mecânica ao culto, fazer uma oração de maneira mecânica, né? Ler a palavra de maneira também, ler só por costume, mas sim por interesse de se achegar mais a Deus, de conhecer mais esse Deus, de ser cheio desse Deus e de ser usado por Ele. E aí a Bíblia vai falar que estava na época, muitas pessoas foram se convertendo, e a Bíblia diz que Deus, ele acrescentava dia após dia, novos convertidos ali. Então quer dizer, ele já tinha mais dias depois do Pentecostes. E a Bíblia diz que havia um homem
coxa de nascença, sentado na porta do templo. E diz que todo dia colocavam aquele homem ali para pedir esmola. Era alguém conhecido, toda a cidade já sabia quem era. Sabia que ele era aleijado e necessitado de esmola. E o interessante é que os discípulos, eles eram cristãos, mas eram cristãos que seguiam as instruções, que se enchia de Deus, que ia ao templo, que orava, que fazia a obra de Deus, que caminhava, que viajava, que pregava o Evangelho e que fazia a obra de Deus. Só que a Bíblia diz que nesse dia Pedro e João estavam indo para o templo. E não foi Pedro nem João que se achegou até aquele homem, espontaneamente para fazer a obra. A Bíblia diz que esse homem gritou eles, pedindo esmola. Aí fica se pensando, será que Pedro e João nunca tinham visto esse homem? Será que esse homem nunca tinha pedido esmola? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia deixa claro que para tudo na vida tem um tempo. Para todo propósito tem um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. E talvez o seu dia de você sair daqui liberto, curado, transformado de maneira genuína, seja hoje. Pois o Espírito de Deus, Ele está aqui. E o nome de Jesus é poderoso para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa natureza pecaminosa, para nos transformar e para nos salvar. E a Bíblia diz que eles, Pedro mais João, se achegou a esse homem e olhou para ele. Ele olhou. Às vezes, tem pessoas que passam pedindo esmola, a gente sabe que é uma pessoa que está ali. Mas esse olhar que é chamar a atenção, às vezes a gente não tem. A gente até dá esmola alguma coisa, mas a gente nem presta atenção. Às vezes a correria da vida, a gente até, às vezes eu falo assim, não, agora eu não tenho não, faço aqui depois. Mas a gente nem atenta para olhar, esse olhar de Pedro e de João, para essa pessoa que precisa. Às vezes é um vizinho, é alguém que está doente, a gente até vai visitar. Mas às vezes essas coisas passam despercebidas para a gente. Porque como ser humano nós somos assim. E quando tem um propósito de Deus, vai acontecer assim. Às vezes a gente até quer ir lá e fazer a oração para Deus curar. E muitas vezes, como não é o tempo determinado por Deus, Deus nunca permite que a gente, dedicado com aquela pessoa, que a gente tenha tempo de ver aquela pessoa. Comigo mesmo já aconteceu a situação de eu estar preparada para orar por uma pessoa. E eu fazer a oração, depois que eu terminar, que eu me lembro que eu não orei por aquela pessoa. E por várias vezes acontecer isso. Mas tudo tem um propósito. E depois Deus mostra. Porque no meu caso ele sempre mostrou. E aí a Bíblia diz que Pedro e João falou para eles: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levante e ande. Na verdade, ele falou: anda. Estendeu a mão e o homem deu um salto e começou a andar. Assim diz a palavra de Deus. Em outras palavras, Pedro e João, eles estão dizendo: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhuma condição de poder te ajudar, mas eu tenho o nome de Jesus, a autoridade que Ele tem me dado para ajudar você nesse seu problema, nessa sua causa. Se seu irmão está doente, você tem uma solução. Você pode não ter dinheiro para pagar a cirurgia, você pode não ter dinheiro para pagar uma passagem, a viagem dele para fazer alguma coisa, mas você tem autoridade e poder no nome de Jesus. Nesse caso aqui, nos tratou de uma oração.
cada caso é um caso. Cada oportunidade é um jeito. E nós temos também essa autoridade de orar por alguém. E no nome de Jesus essa pessoa ser curada. Mas no caso aqui, foi diferente. Ele verbalizou para esse homem. Esse homem não estava pedindo a cura. Ele estava pedindo a esmola. A Bíblia não fala se ele creu, mas eu creio que ele creu. Ele foi surpreendido. Mas ele estava na porta do templo. Esse homem sabia que aqueles homens eram crentes. E quando a gente é um crente de caráter, que a gente tem uma fé genuína, que a gente dá um bom testemunho, as pessoas falam assim, não, ó, vai ali na casa da irmã ou do irmão fulano, pega ele para fazer uma oração, que ali é um homem e uma mulher de Deus. E quem estava falando aquelas palavras, naquele momento para eles, não era uma pessoa qualquer, era Pedro. Quem estava diante deles não era um crente qualquer, era Pedro e João. Homens que andaram com Jesus aqui na terra. Testemunho de Cristo. E eu creio que ele creu. Mas Pedro falou em nome de Jesus. E quando ele falou em nome de Jesus, as pessoas ficaram admiradas e caíram sobre eles um temor. Mas as pessoas estavam achando, as pessoas que não entendem bem as coisas de Deus, pensam que somos nós. Falar que a igreja de Iracema é cheia de poder. Mas eles muitas vezes não entendem muito bem que nós somos cheios de poder pela graça de Deus por causa do nome de Jesus na nossa vida. Por causa das promessas dele. Ele fez promessa e ele cumpre. Talvez você tenha orado por alguém, no caso ele está falando de doença, e essa pessoa, ela não ficou curada. E eu me lembro que o pastor falou aqui outro dia, às vezes, Deus ele cura eternamente. A pessoa na terra, não está aqui, vive, ela pode até morrer por causa da doença, mas ela é salva. Mas muitas vezes, dependendo da vontade de Deus, do seu propósito, a cura é imediata. Porque havia ali pessoas reunidas ali no perto. E Deus, ele usou o momento oportuno para que as pessoas ouvissem e vissem. Não foi uma pessoa, uma aventureira qualquer que apareceu, que a cidade nem sabia quem era, nem sabe se é verdade ou mentira, se era aleijado ou não. Era alguém que o povo já conhecia. E eles viram esse homem andando, entrando no templo e glorificando a Deus. Mas o povo achou que a honra era para Pedro e para João. E aí é onde entra a humildade dos apóstolos, que nós devemos aprender com eles. O que aconteceu, o que tem acontecido em nossas vidas, é por pura misericórdia que Deus nos usa. A honra e a glória é dele. Que ninguém se gabe, ninguém queira roubar a glória de Deus. Nós somos apenas vasos, instrumentos na mão de Deus. Mas o que faz a diferença em nossa vida é Jesus, o Deus forte que nós servimos. Jesus, ele é a base sólida da fé e a garantia da vida eterna. A palavra que acabei de ler para vocês fala a respeito da fé no nome de Jesus, a autoridade de Jesus. E aqui ele era ressuscitado, viu? Se ele já tinha poder antes, agora ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado.
Então, a autoridade de Jesus é ressuscitado e vivo, porque ele vive conforme foi cantado ali. Foi um agente direto para que acontecesse essa cura perfeita na vida desse coxo. A fé foi utilizada como um meio de manifestar esse milagre divino. O que você tem feito com a sua fé? Você que conhece a Jesus, que serve a Jesus, o que você tem feito com a sua fé? O que nós temos feito com a nossa fé? Ontem eu fui visitar um vizinho que teve muito mal, que Deus tem cuidado e ele voltou para casa, está ainda no processo. Eu fui e voltei. E eu não orei. E lá eu me lembrei. Mas alguma coisa, sabe? Você sabe que você tem que orar. Você como cristão, você tem que orar. Como é que você é cristão? Você faz uma visita a uma pessoa que você não ora. Eu não sei qual o propósito de Deus. Mas eu não orei. Eu vim para casa orando por ele, mas lá eu não orei. E peço a Deus para que ele prepare uma oportunidade para que eu faça isso. Conforme a vontade dele. Pedro também citou o poder do nome de Jesus. O nome na Bíblia está atrelado, representa a pessoa e a sua autoridade. A ação direta do Cristo ressuscitado. O poder do nome de Jesus. A gente precisa conhecer esse Jesus, saber do que ele é capaz, do poder e da autoridade que ele tem e que nos foi concedido por ele mesmo para fazer a obra do Pai. Às vezes as pessoas se enganam que esse poder no nome de Jesus é só citar o nome de Jesus. Mas se a gente for no livro de Atos, a gente vai ver pessoas querendo imitar Paulo para expulsar demônios no nome de Jesus. O Deus que Paulo pregava, e os demônios caíram de pau deles. Os demônios falaram: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês não conheciam. A coisa é tão séria, irmãos, que você, nós cristãos, servos de Deus, tem que ser conhecido até no inferno, mas conhecer como um servo de Deus, poderoso na obra de Deus, porque Jesus está conosco até a consumação dos séculos. O nosso poder, a autoridade que nós temos, vem dele. Ele pode todas as coisas. Não é à toa que o nome dele está sobre todos os nomes. E todos um dia vai dobrar os seus joelhos perante ele. A fé é confiança absoluta na autoridade de Jesus. E aí, como é que está a sua fé? Como é que está a nossa fé no nome de Jesus? Porque muitas vezes, irmão, a gente vacila. A gente até vai, até fala, mas fica, será? Mas para que essas coisas não aconteçam, para que a gente tenha a convicção, a gente precisa se alimentar cada dia da presença, da palavra de Deus. Porque Jesus, ele veio para restaurar a nossa comunhão com o Pai. E é nessa comunhão que a gente vai ser fortalecido a cada dia. A igreja, ela opera pelo poder de Cristo e não por mérito próprio. A ação, o milagre que aconteceu, que Deus usou os seus servos, Pedro e João, não foi mérito de Deus. Não é porque a fé deles era maior do que a minha. Não é porque a minha fé é maior do que o do irmão. É porque o nome que está sobre nossas vidas é poderoso. É maior do que qualquer situação.
E é nesse nome que a gente vence. O nome de Jesus nos faz vitoriosos. Em outras palavras, a pessoa de Jesus nos faz vitoriosos. Por isso é necessário a gente estar continuamente buscando a presença desse Jesus que nos salvou, nos livrou da condenação eterna e nos dá a salvação. Ele é o nosso mediador. Ele é a ponte que Deus colocou entre a terra e o céu para que nós possamos alcançar a morada celestial. E eu peço aos irmãos para que, mediante essa palavra que foi ouvida, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir não é qualquer palavra, não. É ouvir essa palavra aqui, a palavra de Deus. Ela que vai nos fortalecer, vai nos renovar. Ela que vai nos dar a ousadia e intrepidez que nós necessitamos para alcançar o milagre, a cura, o favor que a gente tanto necessita de Deus. Nessa noite, com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração. E em seguida, irmãos, eu gostaria de usar a minha fé nessa palavra. Aqui, Pedro usou a palavra proclamando o poder do nome de Jesus. E essa palavra foi pregada nessa noite, porque eu creio no poder que há nesse nome. Eu creio nessa promessa de que eu e você, que cremos, que nos alimentamos dia e noite da presença de Deus, recebeu esse poder, essa autoridade. Que há em nós o Espírito Santo de Deus, que nos capacita e nos faz prosseguir. Eu quero estar fazendo essa oração. E como a Bíblia diz que Pedro ele estendeu a mão, e a Bíblia, a promessa de Jesus para os discípulos e também para nós, aqueles que creem, que se impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Eu venho nessa noite pregar a palavra. Eu gostaria que você, que está doente, está enfermo, peço permissão, pastor, venha até aqui à frente. E eu, conforme a palavra do Senhor, acho que aqui já tem o azeite, o vinho, o óleo, eu quero estar impondo sobre vocês a minha mão. E que o Senhor Jesus, assim como Ele cooperou com os seus discípulos, confirmando a palavra dos sinais, que Ele venha confirmar nessa noite o milagre, a cura física, espiritual, emocional na vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade de deixar.